A segunda, nós estamos aí mais uma vez juntinho aí na terceira aula de Fisicoquímica. Vimos soluções na aula passada, entramos em solubilidade, agora nós estamos de novo juntos aí e vamos continuar. Agora vamos falar de curva de solubilidade. Curva de solubilidade são gráfico que apresenta a variação do coeficiente de solubilidade de uma substância em função da temperatura. Ou seja, professor, pelo amor de Deus, que é isso? Calma. Isso aí é apenas a identidade de uma substância dissolvida em água. Pessoal, nós podemos ter duas ou mais substâncias que possam se dissolver na mesma quantidade. Dois tipos de sais que dissolvem a mesma quantidade, mas eles nunca vão ter o mesmo coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade essa curva de solubilidade ele vai ser representada aqui, ó. Aqui, ó, nós temos esse eixo, outro eixo aqui. Essa linha que vai ficar dentro do gráfico sempre representa a substância. Quando eu tocar em qualquer lugar dessa linha aqui, significa que a substância é saturada. Saturada quer dizer que é o máximo que ela se dissolve. Essa linha aqui eu vou chamar sempre a linha da temperatura. E essa linha aqui é a linha da solubilidade. O que significa isso? Que aqui é a quantidade que ela vai se dissolver. Se dissolver em quanto? Sempre em 100 gramas de água. Olha só, sempre em 100 gramas de água que nós essa padronização é nossa, nós fizemos 100 gramas de água, tá certo? Então isso nós chamamos de curva de solubilidade, é a nossa identidade de uma substância. Aqui eu te dei 4 substâncias, ó. Te dei, ó, o nitrato de potássio, que é essa linha aqui. Aqui é o cromato de potássio, que é essa aqui. Aqui é o cloreto de sódio e aqui é o sulfato de sério. Tá aqui essas 4 substâncias. E aqui eu te dei temperatura e aqui eu te dei, ó, as quantidades. Todas essas quantidades estão dissolvidas em 100 gramas de água. Se eu quero saber qual é a quantidade que cada uma dessas substâncias vai dissolver, eu vou ver através da temperatura, ó, a 20 graus, ó. A 20 graus, se eu tocar nessa linha, eu venho para cá, ó, vai dissolver aproximadamente 19 gramas. A 40 graus, quero saber, ó, a 40 graus aqui, ó, vai dissolver aproximadamente 7 gramas. Então, ó, vai depender do valor que está aqui de lado. Então, eu vou sair aqui, ó, da temperatura e tocar na linha. Quando eu toco na linha, eu vou tracejar ela para esse outro lado. O valor que eu encontrar aqui vai ser o valor que ele está sendo dissolvido a essa dada temperatura. Ah, agora entendi, professor. Quer dizer que da temperatura eu vou até tocar na linha do sal que eu quiser. E quando eu tocar na linha que eu quiser, para me ver o tanto que ele se dissolve, eu vou para o outro lado, correto. E essa quantidade se dissolvida sempre é em 100 gramas de água. E você já dá para observar aqui que essas linhas ela tem um trajeto diferente. Ó. Essa aqui, ó, na mesma hora ela subiu. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pouco aumento de temperatura, ó, a temperatura que vai até, tanto que você quiser aqui, ó, aqui está indo até 80, até, ó, eu chegar aqui, ela já se dissolve muito. Então, eu aumentando pouca temperatura, esse cara já se dissolve muito. Ó. Esse aqui, ó, eu aumento a temperatura, o cara, em vez de subir, ele faz descer. Quer dizer que o comportamento do sulfato de sério aqui é o contrário dos outros. Quanto mais eu aumento a temperatura, menos ele se dissolve. É estranho esse cara é muito estranho. Mas isso aí é o comportamento de alguns sais em água, né? Nós temos que observar isso, tá certo? Então tá aí, vários sais aí na curva de solubilidade. Alguém perguntar o que é curva de solubilidade? É a identidade das substâncias dissolvidas em água a uma dada quantidade e temperatura. Ó. Isso aqui sempre é a temperatura e aqui, ó, sempre é a quantidade que ela vai se dissolver. Não esqueça que essa quantidade que ela vai dissolver sempre é em 100 gramas de água, tá certo? Então aqui é o comportamento das substâncias, ó. Ó, aqui, ó, essa amarelazinha, ó, a temperatura aumenta. Tudo que aumenta tem que ir nesse sentido aqui, aumento de temperatura. Se for aumento de solubilidade, é subindo. Ó, essa linha amarelazinha, ela tá indo aqui, ó, tá indo. Ela praticamente, ó, ela vai aumentando, mas a solubilidade continua praticamente a mesma. Isso é o sal de cozinha, isso é o comportamento dele. Então, cada trajeto aqui da linha aqui tem um comportamento diferente. Isso nós chamamos de curva de solubilidade, tá? Gráfico sempre é uma coisinha meio estranha, mas a gente tem que ficar ligadão nos gráficos aí, tá certo? Isso é a nossa curva de solubilidade.
E depois da curva de solubilidade, que é a quantidade que uma substância se dissolve em água, nós podemos quantificar essa quantidade. Para a gente quantificar, a gente vai entrar nas unidades de concentração. Pessoal, unidade de concentração são várias. A concentração comum é o título em massa, é o título em volume, é o título em parte por milhão, título em parte por bilhão, é a quantidade de matéria, que nós chamamos molaridade, molaridade, normalidade, fração molar, diluição de mesmo soluto, diluição de soluto diferente. Calma, não se assuste, vamos ver tudo devagarzinho, calma. E vamos entrar como concentração. Concentração quer dizer quantidade. Não sabe o que é isso? É uma relação que a gente vai fazer entre a quantidade de soluto em uma quantidade de solução. Certo? Uma relação, ó, vou botar sal aqui dentro, botei sal aqui dentro, vou botar mais água, então aqui eu tenho uma solução. Por que eu tenho uma solução? Porque eu tenho água e sal. Mas eu quero saber qual é a relação da minha quantidade de sal que eu botei aqui dentro, que eu soluto, nessa solução que eu botei aqui, nessa solução. Na solução é a junção dos dois. Então, ó, isso nós fazemos as soluções. Por exemplo, soro fisiológico, ó, 0,9% é sal. E aqui, ó, 99,1 grama é água. Então, essa é a relação da quantidade de sal em quantidade de solvente. É uma relação proporcional entre a quantidade de soluto em determinada quantidade de solvente. E nós vamos fazer esses cálculos para saber quais são esses valores aí. Só que dentro da unidade de concentração, eu preciso de unidades. Unidade de massa, grama. Ó, não esqueça, ó. 1 grama é igual a 10 elevado a 3 miligrama, 1 quilo é igual a 10 elevado a 3, ou seja, é igual a 1000 gramas, 1 miligrama é igual a 10 elevado a menos 3 gramas, que corresponde a 10 elevado a menos 6 quilos, né? Interessantíssimo essas unidades, eu preciso saber, essa é unidade física, a física já até nos dá isso. Ó, unidade de volume, 1 litro corresponde a 1000 mililitros, que é igual a 1 decímetro cúbico. E 1 metro cúbico é igual a, tá aqui, ó, é igual a 1000 litros, né? Tá aqui, ó, tá igual a essa quantidadezinha aqui que eu tenho que saber. 1 mililitro, ó, 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Também tem que saber na hora de eu fazer os cálculos aqui. E esses cálculos nós vamos começar aí aonde? Nós vamos começar com a nossa concentração comum. O que é concentração comum? É a razão. O que é razão? Razão é divisão. A razão entre a massa em grama do soluto é que vai ser dissolvido, em um volume. Esse volume vai ser dado em litro. Pessoal, não esqueça que a nossa concentração, o volume vai ser dado em litro. E eu vou te dar aqui, ó, uma fórmula física, que a fórmula física é M1 por V, esse M1 é massa do soluto e esse V é o volume da solução. Então, a partir disso aqui, nós vamos fazer cálculo, né? Alguns cálculos para que a gente se aprofunde aí. E o primeiro cálculo aqui que eu vou lhe dar, ó, uma solução de hidróxido de sódio cáustica, apresenta 200 miligramas dessa base, que é o NaOH, é uma base, é um volume de 400 ml de solução. Pessoal, a concentração ela vai ser dada aqui em grama por litro. Os dois estão errados, ó. Esse 200 está em miligrama, eu tenho que transformar para litro. Para me transformar, eu vou pegar esse 200 e dividir por 1000. Eu dividindo por 1000, ele vai ser igual, ó, a 0,2. A mesma coisa aqui, ó, 400 ml, se eu dividir por 1000, vai dar 0,4. Então, eu vou pegar o quê? Vou pegar 0,2, que é a massa, dividir por 0,4. Quando eu vou dividir 0,2 dividido por 0,4, dá 0,5 grama por litro. Por isso que a resposta bateu essa aqui. E esse mesmo cálculo aqui, vou fazer aqui, ó. É um cálculo que eu vou repetir ele aqui na nossa, ó. Qual é a concentração de uma solução que contém 20 gramas de soluto dissolvido em meio litro? Pessoal, 20 gramas está em grama, eu não vou transformar. Meio litro já não precisa transformar. Se aquele primeiro eu transformei, esses dois nenhum precisa transformar. Mas por que, professor? Porque um já está em grama, outro está em litro. Aqui eu já vou dividir direto. Eu vou pegar 20 dividido por 0,5, que vai ser igual a 40. Ah, professor, só transforma quando não tiver em grama e não tiver em litro? Correto. Aí você tem que transformar, tem que dividir por 1000 aí. Essas nossas concentrações. A próxima aula nossa vai ser só uma bateria de exercícios para a gente trabalhar em cima disso, tá certo?
Essa é a nossa terceira aula de Fisicoquímica. Fica com Deus, fica um abraço, até a nossa próxima aula. Mais uma aula de Fisicoquímica aí. Tamo junto, nossa próxima aula. Até a próxima, tchau!